Olá, boa noite a todos. Confirma-me então que temos som e imagem. Ok, recebo então aqui algumas confirmações. Sejam então muito bem-vindos a este webinar especial de banca. Efetivamente, já tínhamos pensado fazer até este webinar há já algum tempo, logo no início do mês, e de facto o tema acabou por ficar mais atual do que era expectável perante toda esta situação que se tem vivido, toda esta situação de instabilidade de stress bancário que se tem vivido aqui nas últimas 2 semanas. E, portanto, faremos então aqui um webinar de banca. O título é Banca, Riscos e Oportunidades, porque efetivamente existem algumas oportunidades, também ainda há alguns riscos, portanto, percorreremos aqui então alguns desses riscos e oportunidades para a banca, quer europeia, quer norte-americana. E começando efetivamente aqui, só um pequeno sumário. Neste caso, começaremos por ver que consequências do ciclo de subidas mais rápido por parte da Reserva Federal norte-americana em 40 anos. Depois olharemos um bocadinho para o caso da banca regional norte-americana, que essencialmente tem aqui um problema de taxa de juros nos depósitos, não está a conseguir cooperar e ajustar-se à taxa, a remunerar os depósitos à taxa de juro da Fed. A diferença, como veremos, é bastante grande e isso está a levar a um outflow, ou uma saída de depósitos de banca regional norte-americana. Também olharemos para a banca europeia, que é sempre a questão do potencial impacto sistémico da falência, neste caso, da fusão do Credit Suisse com o UBS. Depois olharemos para algumas oportunidades e alguns riscos. Importa, obviamente, fazer a nota e realçar de que banca, muitas das vezes, é sempre um setor que tem particularidades sempre específicas, sempre métricas específicas, quer em termos de rácios de capital, quer em termos de avaliação. Tentarei sempre aqui simplificar ao máximo, é sempre isso que pretendemos com estes webinars, descodificar sempre conceitos que possam ser um pouco mais complexos para que seja facilmente entendível por todos e por isso, se tiverem sempre alguma questão, obviamente, coloquem-me, terei aqui alguns gráficos, mas essencialmente tentarei simplificar ao máximo para que acrescente também valor prático e acionável para todos. E, portanto, só a começar também aqui com o habitual disclaimer: qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui seja feita não deve constituir recomendação de trading ou investimento, para isso devem consultar o vosso gestor de conta do BIG. E, portanto, fazendo este sumário, este disclaimer, começamos então por avaliar que consequências então do ciclo de subidas mais rápido por parte da Fed em 40 anos, e conforme vemos aqui, efetivamente, temos aqui bastante presente que este é o ciclo mais rápido do que este, só mesmo nos anos de Paul Volcker à frente da Fed, em 1973 e em 80, mas de facto em 2022 assegura-se aqui como o terceiro ciclo de subidas mais rápido da história da Fed, em que subimos mais de 500 pontos base aqui em poucos meses. E, efetivamente, destas consequências, que já tínhamos ao abrandamento do mercado imobiliário, da carteira de encomendas da indústria, do nível de poupança das famílias, que já aqui referimos várias vezes, junta-se então agora esta situação de instabilidade financeira, de stress bancário, que começou aqui com a falência do Signature Bank, depois seguiu-se o SVB Financial e depois a situação do Credit Suisse. Olhando aqui, efetivamente, para este gráfico já foi bastante referido, referenciado no passado, ou seja, cada vez que a Fed passou a taxa de juro acima da sua estimativa de taxa de juro neutral, que está a vermelha, que teoricamente seria aquela que não tinha impacto na economia, isso coincidiu sempre com um Black Swan Event, um cisne negro, um evento que efetivamente parou esse ciclo de subidas. E em 85 tivemos o crash, em 87 tivemos o crash no mercado, a Black Monday, quando o nível andou depois acima, o nível de taxas andou acima dessa estimativa de taxa de juro neutral. Aqui tivemos a dot-com bubble nos anos 2000, a grande crise financeira em 2008. Depois, aqui, efetivamente, a Fed ainda não tinha chegado à taxa de juro neutral, mas atenção, muitas das vezes estes eventos não estão correlacionados com a Fed. Aqui o Covid não teve
muito que ver, mas agora aqui que estamos bem acima da taxa de juro neutral, estamos bem acima dos 4, coincidiu aqui com a falência do SVB e a fusão do Credit Suisse com o UBS, efetivamente. E, portanto, é sempre uma, uma questão importante também olharmos um bocadinho para estes eventos. Referenciam-me aqui que não estou a mostrar o gráfico, deixem-me só ver. Eu penso que sim, confirmem-me que estão todos a ver este gráfico, só para garantirmos que temos aqui as questões bem alinhavadas. Está o gráfico certo, exatamente, recebo aqui algumas confirmações. E portanto, este era o primeiro gráfico que queria então mostrar. Se a questão, obviamente, é pertinente, se terá sido esta falência do SVB e a fusão do Credit Suisse com o UBS, estes dois eventos que param a Fed, digamos assim, ou que fazem a Fed parar este ciclo de subidas. O mercado acredita que sim, e por isso é que estima também até ao fim do ano cerca de 100 pontos base de corte de taxa de juro, como veremos aqui mais para a frente, mas efetivamente o mercado estima que a subida de 25 pontos base de ontem tenha sido efetivamente a última. E depois, aquilo que vemos e aquilo que vimos nas últimas semanas parece um pouco um contrassenso. Temos a Fed a subir 25 pontos base ontem, mas temos nas últimas semanas, à conta de toda esta instabilidade financeira e stress bancário, temos o balanço da Fed a ter-se expandido em 297 mil milhões e, portanto, a ter anulado metade da retração que tinha feito praticamente nos últimos trimestres. E, portanto, é muito significativo esta subida do balanço da Fed nas últimas semanas, anulou então 50% de toda a retração que tinha feito nos últimos trimestres. E isto deveu-se efetivamente ao facto dos bancos estarem a recorrer em níveis recorde a mecanismos de liquidez de curto prazo da Fed. Note-se que os bancos, só nestas últimas semanas, usaram os mecanismos de liquidez de curto prazo por parte da Fed em níveis muito acima de 2008, bem acima da crise do Covid em 2020, e, portanto, estes mecanismos de liquidez de curto prazo atingiram um valor recorde de 152,9 mil milhões de dólares, o que fez efetivamente catapultar o balanço da Fed em muito mais, em 297 mil milhões, e a anular 50% desta queda que tinha tido nos últimos meses. Portanto, esta é a consequência, efetivamente, até agora deste ciclo, é praticamente um regresso à expansão de balanço da Fed para a estabilização de todo o sistema bancário. E depois, com isto, e era o que eu estava a referenciar, com toda esta situação de instabilidade financeira e stress bancário, de expansão novamente do balanço da Fed, o mercado estima então que o aumento de ontem de 25 pontos base tenha sido o último aumento e com isso a Fed daqui em diante faça cerca de 3 cortes de taxa de juros, 3 cortes de taxa de juros de 25 pontos base, que equivale mais ou menos a 75 pontos base de corte de taxa de juro, e efetivamente isso colocaria então a taxa de referência no fim do ano bem abaixo, ou mais abaixo da zona dos 4%. Portanto, bem impactante, apesar de Powell dizer ontem que nenhum responsável da Fed antevê cortes de taxa de juro durante este ano, o que é facto é que o mercado contradiz totalmente isso e mostra-se preocupado com a estabilidade financeira, com esta situação de stress bancário, e mostra que a Fed pode ter que cortar taxas de juros para efetivamente responder a toda esta instabilidade. E depois aqui olhando um pouco para a situação de banca, que era o segundo ponto que aqui vos queria trazer, que é olhar um pouco para a situação de banca regional nos Estados Unidos. Conforme sabemos, a banca vive muito do spread, da diferença entre as maturidades, neste caso nas obrigações de curto prazo, que são de cerca de 2 anos, e as de longo prazo, que são a cerca de 10 anos. E, portanto, nos Estados Unidos, a banca usa como remuneração dos depósitos o valor da yield das obrigações a 2 anos. E depois acaba por se financiar a esse nível e emprestar depois, ou usar a taxa para empréstimos nos créditos de habitação e outros empréstimos, as yields das obrigações a 10 anos, ganhando assim a diferença entre ambas, a diferença entre as yields a 2 anos e a 10 anos. Ora, como aí a curva de obrigações entre
2 e 10 anos está massivamente invertida, e essa inversão atinge já os 100 pontos base, a banca, e sobretudo os bancos regionais, está a ser massivamente penalizada e está efetivamente a perder dinheiro, e sobretudo estes bancos regionais que não têm como fazer grande hedging dessa carteira, porque dependem mais da concessão de empréstimos. E, portanto, note-se aqui que de toda a percentagem das 14 curvas de obrigações que existem, 80% está, mais de 80% está invertida, e portanto é muito difícil para estes bancos ganharem esse spread, ganharem essa diferença entre as yields das obrigações a 2 e a 10 anos, e por isso é que muito do seu balanço e da sua margem financeira, sobretudo da banca regional, é efetivamente penalizada. E depois, isto a juntar à situação que temos assistido, que é como os bancos regionais pagam uma taxa de depósito que anda em média na zona dos 0,48%, o spread que eles têm, que estão a ganhar até é negativo, portanto estão a perder dinheiro, não conseguem ajustar a taxa, a remuneração dos depósitos muito em alta, e isso efetivamente leva a que a pessoa normal, o cidadão comum, pense, bem, se o banco me está a pagar 0,40, vou meter vou meter o dinheiro em fundos de mercado monetário da Fed e ganho cerca de 5%. E, portanto, é isso que se tem assistido aqui. Notem que a linha verde denota aquilo que têm sido os inflows para mercado monetário na Fed, que no momento atual tem a taxa nos 4,75, bem acima da taxa de depósito dos bancos, que anda na zona dos 0,48. E, portanto, é esta diferença massiva, é este gap massivo que está a penalizar a banca regional norte-americana, porque não conseguem ajustar a remuneração dos depósitos em alta e, efetivamente, porquê? Porque estão a perder dinheiro no spread da curva de obrigações e, efetivamente, isso leva a esta saída de depósitos e à penalização da banca regional nesse sentido. E depois, efetivamente, são aqui três temas, não é? Portanto, o primeiro tema, o estarem a perder dinheiro na curva de obrigações. Segundo tema, estarem a assistir a saída de depósitos. E o terceiro tema, além disso, estarem a perder dinheiro também na sua carteira de obrigações. E efetivamente este tema foi muito discutido, mas os bancos, em termos contabilísticos, têm dois tipos de obrigações: aquelas que estão até à maturidade e aquelas que estão disponíveis para venda. Nas obrigações que estão até à maturidade, as held to maturity, efetivamente não existe, ou seja, temos aqui elevados níveis de perdas não realizadas nessas obrigações, porque as yields subiram bastante, e caso estas perdas não realizadas fossem assumidas, reduziriam bastante os rácios de capital de alguns bancos. Efetivamente, aqui, estes bancos, não, é o que diz aqui, em termos contabilísticos, é desvantajoso fazer cobertura de risco de taxa de juro em obrigações L to maturity, que eram muitas das obrigações, da tipologia de obrigações que tinham estes bancos regionais, como o SVB. Ora, como a yield subiu imenso, não fazem cobertura de risco cambial, a cobertura de risco de taxa de juros acabaram, e o SVB, sobretudo, acabou por ser brutalmente penalizado. E conforme vemos aqui também no gráfico seguinte, nós vemos que caso o SVB tivesse assumido as perdas naquele tipo de obrigações, o rácio de capital passava de uns confortáveis 12 para a zona dos 0. E efetivamente foi isso que aconteceu, não é? Como vemos aqui, nos grandes bancos a situação é absolutamente diferente e muito mais tranquila. O JP Morgan, se assumisse essas perdas, o rácio reduzia-se em cerca de 1,5%, Citigroup igualmente, Bank of America, como já é mais regional, como já não consegue ganhar dinheiro em produtos de investimento como ganham estes bancos, ficaria mais penalizado, ainda assim ficaria nos 6. O Wells Fargo aqui ficaria confortavelmente bem. Portanto, isto é para percebermos que os impactos são assimétricos em toda a banca e, sobretudo, a banca regional, como não consegue ganhar dinheiro com produtos de investimento como ganham os grandes bancos de investimento, fica e é aqui a mais penalizada conforme temos assistido. Depois aqui, claramente neste gráfico, que também não quero delinear-me ou delinear muito, mas efetivamente aqui o que este gráfico mostra é no quadrante aqui no esquerdo, temos os bancos que têm uma percentagem de depósitos acima dos 250k, dos 250 mil dólares, que são os depósitos que supostamente seriam abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, que serão,
E depois os bancos aqui neste eixo do X, aqui a percentagem de perdas que teriam, ou o caso do capital, os rácios de capital que seriam impactados por eventuais perdas reconhecidas na carteira obrigacionista. Essencialmente, quanto mais para o quadrante superior direito tivermos um banco, pior a sua situação é. Como vemos, tínhamos aqui no quadrante direito a situação do SVB, e aqui, ainda no quadrante superior direito, temos também o Signature Bank que faliu, o First Republic está em dificuldades e depois aqui o Comerica estão de facto, estes 4 nomes são aqueles que teriam maiores perdas não realizadas e registram maior nível de depósitos acima de 250 capas, que já são aqueles que estão fora da garantia de depósitos até ver. Portanto, estes 4 bancos eram aqui os que estavam em situação mais problemática. É o resumo podemos tirar deste gráfico. Depois, aqui, aquilo que trouxe para identificarmos as oportunidades é um gráfico essencialmente muito simples que construí aqui. Para avaliarmos banca de uma forma muito simples, pomos no eixo do X a rendibilidade teórica, portanto, os bancos que são mais rentáveis. E no eixo do Y, pomos efetivamente aquilo que são os múltiplos. E, portanto, quanto mais para o quadrante direito, quanto mais para a direita o ponto tiver, e neste caso, quanto mais para o quadrante inferior do lado direito o ponto estiver, mais atrativo está esse banco, porque tem maiores níveis de rentabilidade, medido pelo ROE, com múltiplos mais baixos. E, portanto, vemos aqui claramente que quem se destaca é o Western Alliance Bancorp. E pedia efetivamente a vossa atenção para este gráfico, porque é um gráfico muito importante na avaliação de banco, ou seja, eu conseguir medir a rentabilidade teórica de um banco e comparar isso aqui com os múltiplos teóricos, ou com a avaliação teórica, é muito importante e permite-me logo ter uma visão, ou seja, tudo o que está para cima desta linha está subavaliado, tudo o que está para baixo desta linha está, tudo o que está para cima da linha está sobreavaliado. Tudo o que está para baixo da linha está subavaliado, portanto está a desconto. E dentro destes bancos que estão a desconto, aquele que tem maior nível de rentabilidade teórica é efetivamente o Western Alliance Bancorp. Portanto, seria aqui, dentro de banca regional norte-americana, a oportunidade que eu identificaria. Portanto, e já vamos analisar o gráfico no fim, mas é aquele que eu destaco daqui. Agora, olhando um pouco para a banca europeia, são casos diametralmente. A banca europeia sofre uma situação diametralmente oposta da banca regional norte-americana. E primeiro porque, essencialmente na Europa, uma palavra que temos ouvido nos últimos anos, desde 2008, tem sido regulamentação, 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 Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, todos esses acordos que foram feitos e que enquadraram uma série de rácios na banca para medir efetivamente os seus níveis de solvabilidade e isso tem sido importante. E há aqui um desses rácios que eu destaco, que é efetivamente na zona euro, os bancos são obrigados a ter uma quantidade de ativos de qualidade suficientemente líquidos, os HQLA, que cubram eventuais outflows de depósitos que se estendam por 30 dias. Portanto, se eu tiver durante 30 dias todos os clientes do meu banco a correrem aos depósitos para mudar para outros, por exemplo, para certificados de aforro, eu tenho que ter produtos que cubram esses outflows de depósito. Ou seja, que uma pessoa quer levantar 100 mil euros e eu tenho ali depósitos, que eu tenho ali produtos ativos de qualidade suficientemente líquidos para dar esses 100 mil euros diretamente à pessoa. E, portanto, vemos que no momento atual o setor tem um número bastante superior de ativos suficientemente líquidos face ao número de depósitos. Portanto, vemos aqui que a média do setor anda nos 157%. Vemos aqui que há bancos que estão acima da média do setor, o KBC, o Unicrédito, o Barclays, BBVA, CaixaBank, Banco Inter, Sabadell, Unicrédito. Este aqui não é o Unicrédito está aqui. Portanto, todos eles têm efetivamente e estão acima da média, mas mesmo aqueles que estão abaixo da média, o Commerzbank, o Deutsche Bank, têm níveis que são acima dos 100%. E, portanto, todos os bancos europeus praticamente estão em condições de assegurar que, caso existisse uma corrida aos depósitos
durante que se estendesse por 30 dias, teriam ativos suficientemente líquidos para entregar esse dinheiro às pessoas o mais rapidamente possível. Portanto, é uma situação absolutamente diferente daquilo que é a banca regional norte-americana. E depois também, em termos de rácios de capital, conforme víamos no gráfico lá atrás, naquele gráfico que eu vos mostrava aqui, rácios de capital aqui, quer dizer, se banca regional assumisse perdas nas obrigações, rácios de capital passariam para 6, para 8, ou seja, andavam quase todos abaixo de 10. Na banca europeia, como o requisito mínimo são os 10%, efetivamente temos todos os bancos europeus, praticamente, aqui novamente o Unicredit, todos eles praticamente e confortavelmente acima de rácios de capital de 10%. O ING também, ABN, KBC, todos eles acima de 10%. Mesmo aqui o Santander, que está no fundo da tabela, acaba por estar acima dos 12%. E, portanto, todos eles confortavelmente acima dos 10%. E depois, aqui, para identificarmos eventuais oportunidades, chamo a vossa atenção outra vez para o mesmo gráfico, que mostra aqui os níveis de rentabilidade e aqui os múltiplos, price to book. Todos os bancos que estão acima da linha estão sobreavaliados. Está aqui o BCP também, que lá está, que tem múltiplos muito elevados para níveis de rentabilidade excessivamente baixos. E aqui no quadrante direito é onde está, digamos assim, o valor. Portanto, tudo o que está abaixo desta linha está subavaliado. Dentro dos subavaliados, em termos de Crédit Agricole, BNP, Banco Santander, BBVA, Sabadell, Barclays, temos aqui nomes que se destacam mais. Neste caso, o Unicredit, que é um banco que tem múltiplos baixos e acaba por ter níveis de rentabilidade bastante bons. Melhor só mesmo o BBVA, mas já tem múltiplos muito mais esticados. Mas essencialmente estes três nomes, BBVA, Unicredit, BPER Banca, portanto aqui banca italiana e espanhola, essencialmente destacam-se aqui mais pela positiva nestas métricas. Portanto, dentro disto, Unicredit seria aquilo que eu estaria mesmo mais a olhar e também analisaremos aqui o gráfico em seguida e, portanto, era mesmo o nome que estaria mais a olhar aqui na Europa. Unicredit, para quem quiser múltiplos um pouco mais elevados, BBVA e Perbanca. Depois, aqui para terminar, efetivamente falar de alguns riscos e no momento atual a situação já é menos volátil do que era há 2 semanas, mas ainda pode regressar essa volatilidade. E essa volatilidade pode regressar se tivermos um prolongar desta situação severa, conforme o Powell chamou ontem, situação severa em alguns bancos regionais dos Estados Unidos, com possível falência de mais alguns, se o First Republic Bank falir, e o risco que advém, o risco sistémico que advém resultante desse eventual cenário. Depois, o percebermos também para a Banca Europeia qual é que é o real impacto desta situação do Credit Suisse. É verdade que foi adquirido pelo UBS, mas eu gostaria de saber, pelo menos ou nós, como potenciais investidores, quem é que tem mais exposição ao Credit Suisse, que não sabemos no momento atual, mas eu desconfio que seja BNP e SocGen por serem banca de investimento francesa, desconfio. E depois, o outro risco é um cenário deste prolongamento de stress bancário com eventuais novas falências que pode levar a Fed a fazer aquilo que o mercado estima, que é a adotar novas perspectivas de cortes de emergência, cortes de 50, 100 pontos base quase de emergência, que obviamente penalizaria a banca que beneficia de um cenário de inflação mais elevada por mais tempo. Portanto, se a Fed pusesse esse combate à inflação em plano secundário, banca seria aqui penalizada. E, portanto, estes são os três principais riscos. Dentro disto, efetivamente, há algumas oportunidades eventuais, considerando sempre estes riscos que estão lá. A volatilidade no setor pode estar cá para continuar, mas para quem quiser ou tiver consciência dos riscos, consciência de que a volatilidade poderá regressar, dentro de uma perspectiva mais fundamental, destaco efetivamente aqui o Unicredit, aqui na Europa, que teve uma retração muito impactante, veio aqui a um nível de retração de Fibonacci dos 38,2%, depois reagiu a este suporte dos 15,01 e agora seria importante que consolidasse acima da zona dos 16,5. Caso contrário, estaremos novamente este suporte dos 15,91. Numa perspectiva também de mais algum risco dentro de banca regional norte-americana, destaco o Western Alliance Bancorp, que conforme vimos naquele gráfico era o que tinha maiores níveis de rendibilidade
e menores múltiplos, que figura aqui na zona dos 31, está aqui na zona dos 31,79. Ainda assim, destacar efetivamente que a situação de banca regional é muito mais arriscada do que é de banca europeia, porque não tem o mesmo nível de escrutínio em termos de rácios de capital, em termos de nível de ativos suficientemente líquidos e, portanto, até destacaria aqui mais dentro de banca europeia, quer o Unicredit, quer BBVA, quer BPR Banca. Portanto, porque a banca regional norte-americana tem mesmo ainda esses riscos, não é? E, portanto, sinceramente, eu estaria a ter mais a olhar para a banca europeia. E depois, pronto, vejo aqui então algumas questões, porque isto era essencialmente aquilo que eu queria dizer, portanto, sinto-se à vontade também para colocar umas últimas questões, mas colocam-me aqui a questão, o que pode acrescentar sobre o risco do Deutsche Bank. Recordo há bastante tempo de ter lido que o valor detido apenas por produtos derivados desse banco era superior ao PIB alemão, pelo que se caso ele caísse, nem a Alemanha o conseguiria resgatar. Esse seria um caso sistémico, mas para já não há red flags, ou poderemos ter um Credit Suisse on steroids. De facto, uma questão bastante extensa. É assim, a situação do Deutsche Bank é uma novela que já se arrasta há anos, não é? E é um banco que foi sobrevivendo, não é? Foi sobrevivendo a multas massivas, foi essencialmente uma questão inicialmente de problemas em produtos derivados, ou seja, não é uma situação de bancos, como é na banca regional, bancos que estão com problemas nos rácios ou que existe uma corrida aos depósitos. Foi mesmo uma situação de má gestão. Aquilo que aconteceu no Deutsche Bank e no Credit Suisse foi uma situação de má gestão. Se repararem, nos últimos 2 anos, o Credit Suisse teve em todos os escândalos. Teve no escândalo da Green Seal Capital, teve no escândalo do Archegos e, portanto, teve efetivamente em todos eles, não é? Portanto, são mesmo situações de má gestão. Portanto, era essencialmente isso que gostaria de destacar. Pronto, também me perguntam aqui, falou e apresentou riscos e oportunidades, ou seja, fazem a questão, e oportunidades, lá está, conforme, se eu não fui claro aqui, peço desculpa da minha parte, mas pronto, apresentei e elenquei aqui os riscos. As oportunidades, efetivamente, a nível individual, foi essencialmente aqui em banca europeia, Unicredit, BBVA e BPR Banca, em termos de nomes individuais. Dentro de banca regional norte-americana, as oportunidades que aqui apresentei foi essencialmente ao nível, onde é que está, do Western Alliance Bank Corp. Portanto, essencialmente foi isto aqui que trouxe em termos de oportunidades. Perguntam-me também se terão acesso à apresentação. Este webinar estará disponível também no YouTube. Irei já pedir também no dia de amanhã para que se carregue este webinar no YouTube, para que todos consigam rever e ver aquilo, porque trouxe aqui bastantes gráficos e pronto. E pronto, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Se não ficaríamos então por aqui. Pedia efetivamente só a vossa colaboração final em termos de me darem feedback na caixa de comentários. Vou dar aqui cerca de 1 minutinho e meio para o fazerem. Portanto, agradeço que deem o vosso feedback na caixa de comentários, porque lá está, como referi no início, é sempre um tema bastante, banco é sempre um tema bastante mais complexo, pode ficar complexo, e eu, pronto, gostaria sempre de saber se descomplicámos aqui o tema e eventuais sugestões sempre, portanto, não se coibam de dar os vossos comentários. Só uma última nota, porque ainda me perguntam, BCP é então um risco? É assim, BCP teve uma subida muito acentuada e conforme se viu, no momento atual, obviamente os múltiplos vão mudando, mas conforme se viu, BCP, face à subida que teve, está demasiado esticado em termos fundamentais, ou seja, está bastante caro para os níveis de rendibilidade que tem. Portanto, no momento atual, ainda não constitui, não constitui uma oportunidade. Aqui, perante aquilo que estou a ver, deste gráfico que também montei. E pronto, essencialmente é isto. Muito obrigado a todos. Vejo que vários já estão a contribuir com feedback na caixa de comentários, portanto, era essencialmente isso que pedia. Continuem então com esse feedback. Muito obrigado a todos e até ao próximo webinar. Obrigado.